Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui e sejam muito bem-vindos ao canal do Interferência de Passe. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a semana 4, né, que já passou, mas que foi bastante interessante, então tem muita coisa pra gente comentar no vídeo de hoje, beleza? Mas antes de qualquer coisa eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar esses e demais vídeos pra continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe, beleza? Dito isso, bora falar de NFL? Beleza, pessoal, começando então com do lixo ao luxo, para a gente elencar as piores e melhores performances da semana 4, começando aqui pela parte de baixo, com o lixo, beleza? E o primeiro nome da lista aqui é o Geno Smith, quarterback do Las Vegas Raiders, né? O time dos Raiders que esteve perto da vitória contra o Chicago Bears. Foi um jogo bastante apertado, acabaram levando a virada ali no final com o touchdown do DeAndre Swift, mas na minha opinião o quarterback teve parte da culpa para a derrota do Las Vegas Raiders, ele que teve uma atuação, na minha opinião, muito ruim, bem abaixo do que as pessoas esperam dele. Foram ali pouco mais de 100 jardas passadas, 117 exatamente. Apesar dos 2 touchdowns que ele teve na partida, ele lançou 3 interceptações, né, o que contribuiu bastante para essa derrota. E se você for ver, foram 3 interceptações de passes pavorosos que nenhum quarterback titular deveria lançar. E aí o Geno Smith ele acaba se mostrando bastante errático e mostrando a pior parte dele. A gente sabe que ele consegue entregar, sim, uma boa performance se ele estiver bastante confortável, não for tão pressionado, tiver com o entorno ali colaborando bastante, mas nessas ocasiões que ele acaba mostrando ali o pior dele, a gente vê que ele é um quarterback que ele não consegue passar do mediano, ele é um quarterback que no máximo vai entregar algo médio, e foi isso que ele mostrou, na verdade, foi um desempenho muito abaixo e que acabou contribuindo para a derrota do time de Las Vegas, a terceira derrota na temporada. Continuando, o segundo nome da lista também é um quarterback, é o Joe Flacco, quarterback do Cleveland Browns, ele que também teve uma atuação simplesmente horrorosa na derrota para o Detroit Lions. Ele foi trucidado no ataque, essa é a verdade, contra, obviamente, uma fortíssima defesa de Detroit, mas isso também não isenta o fato do Joe Flacco ter feito uma performance horrorosa na partida de domingo, né? Ele que não completou sequer 50% dos passes que ele tentou e lançou ali 2 interceptações, sem touchdowns adotados. A equipe de Cleveland claramente tem muitos e muitos problemas na posição de quarterback e, obviamente, o Joe Flacco não é a resposta para a equipe em pleno 2025, né? Então, segundo nome na lista, Joe Flacco, quarterback dos Browns. E para fechar o lixo desse vídeo, eu vou aqui com o time como um todo do Baltimore Ravens, que tem decepcionado e muito nessa temporada. A gente não esperava o time começar com apenas uma vitória e 3 derrotas na temporada. O time não tá jogando bem, essa é a verdade. A defesa tem sofrido com muitas baixas por causa de lesão, mas ainda assim tem performado bastante abaixo. E no ataque, né, falando especialmente do jogo de domingo, também esteve bastante abaixo. O Lamar Jackson, que vinha jogando bem, ele que vinha mantendo o time competitivo nos jogos anteriores, teve uma partida muito, mas muito abaixo, né? Ele teve uma interceptação que foi num passe que não foi legal, teve um fumble também onde ele segurou bastante a bola, a defesa de Kansas City, que jogou muita bola, chegou e forçou o fumble no Lamar Jackson, né? Foi realmente uma partida para se esquecer do quarterback de Baltimore, que acabou inclusive saindo por conta de uma lesão no posterior da coxa. Sendo sincero, eu não vi se essa lesão foi uma lesão séria, se realmente ele acabou se lesionando ou só saiu para não comprometer ainda mais as suas performances, mas fato é que o time do Baltimore Ravens é um time que está muito abaixo do que a gente esperava e tem aí uma missão difícil agora, porque a gente sabe o quão difícil é para um time se classificar começando com um recorde de uma vitória e 3 derrotas, mas eu ainda não jogo esse time fora do páreo, porque é um time que tem muito talento, e eu acredito que o Lamar Jackson vai virar a chave nas próximas semanas, mas a gente não pode passar pano pro que ele apresentou na semana 4. Seguindo então com a parte do luxo da rodada 4, né? Vamos começar aqui com a defesa do Jacksonville Jaguars. E, cara, que surpresa! Ela entrou na semana 4 como a defesa que mais forçou turnovers na liga e aprontou mais uma das suas. Foram 4 turnovers forçados contra o bom time do San Francisco 49ers. A volta do Brock Purdy, que inclusive poderia muito bem estar na parte do lixo, porque ele não voltou bem, teve um jogo ruim, né? Mas méritos da defesa do Jacksonville Jaguars, que tá jogando muita bola, tem impressionado bastante e, consequentemente, gerado o roubos de bola, né? Foram 2 interceptações, mais um fumble no próprio Brock Purdy e mais um fumble
um jogaço da defesa do Jacksonville Jaguars e que, na minha opinião, acaba subindo o time de prateleira. E é claro que jogando desse jeito, com o Trevor Lawrence evoluindo um pouquinho, ele que também teve um jogo até que sólido contra o 49ers, o time do Jaguars fica aí no páreo para a divisão sul da AFC, que vão disputar provavelmente com o Indianapolis Colts e o Houston Texans, que venceu nessa rodada e deve correr por fora em busca, né, de uma retomada na temporada, mas ponto aqui, menção no luxo para a defesa do Jacksonville Jaguars. E o outro luxo, né, separei apenas 2 nessa semana, mas o segundo luxo, eu acho que talvez seja a melhor performance como um todo para um jogador só na semana 4, vai para o Puka Nacua. Ele que, na minha opinião, eu acho que talvez, num geral, tem sido o melhor wide receiver da temporada até agora. E teve mais um jogo pra lá de dominante. Foram 13 recepções, 170 jardas recebidas e um touchdown contra o Indianapolis Colts. Num jogo bastante difícil, né? Bastante pegado, e é claro que uma performance tão dominante quanto essa tende a desequilibrar a partida. Ele foi o melhor jogador da partida e obviamente merece ser coroado aqui no meu singelo quadro aqui de interferência de passe como o luxo da semana 4, ele que tem sido, como eu falei, o melhor wide receiver até agora na temporada. Bora então pro recap geral aí da rodada, pra gente ver os momentos que marcaram a semana 4, começando, né, com o Kansas City Chiefs de volta. O time dos Chiefs continua firme, continua forte, vai brigar sim nas cabeças pela sua divisão e pela Conferência Americana, sim. A atuação contra o Baltimore Ravens foi espetacular, a defesa jogou muita bola, né, o Lamar Jackson tá aí no bolso do Steve Spagnuolo, a defesa que foi muito agressiva, gerou turnovers, e no lado ofensivo, com a volta do Xavier Worthy, o ataque passou dos 30 pontos, depois de muito tempo, Patrick Mahomes lançando para 4 touchdowns, jogou muito bem, o Xavier Worthy, como eu falei, foi fundamental para essa melhoria do ataque, que tende a dar uma engrenada e vai melhorar principalmente quando o Rashee Rice voltar aí da sua suspensão. Olho nos Chiefs, que não estão mortos, nunca estiveram, mas agora sim, né, mostrando a sua cara na temporada. Seguindo então com o time do Indianapolis Colts, que mesmo perdendo é um time interessante e pode ameaçar principalmente a sua divisão, sim, né? A gente viu um jogo bastante pegado entre Colts e Rams, onde os Colts quase venceram a partida, se não fosse ali por erros bizarros do Adonai Mitchell, que, desculpem o palavreado, mas ele foi totalmente imbecil, foi burro, e ele custou a vitória do Indianapolis Colts, né? Primeiro, naquela big play maravilhosa, que ele conseguiu quebrar tackles e ia fazendo um touchdown ali de mais de 70 jardas, espetacular, mas ele solta a bola antes de entrar na endzone, e depois de um touchdown também monumental do Jonathan Taylor, onde ele faz um hold absurdo, né, e acabaram que os Colts perderam por 7 pontos, e ele custou ali pelo menos 12 pontos, se a gente não contar o ponto extra dos dois touchdowns que ele acabou custando, né. Então, o time dos Colts tem um time interessante, a defesa jogou de forma sólida, obviamente, acabou que no final não conseguiu suportar o ataque do Los Angeles Rams, que tem o Matt Stafford, um quarterback que joga muita bola, o Puka Nacua que foi dominante, mas ainda assim é uma defesa bastante sólida, o ataque com o Jonathan Taylor, que tá jogando muita bola também, e o Daniel Jones fazendo arroz com feijão e dando conta do recado. Então, embora o time tenha perdido, eu consigo ver esse time brigando pela divisão sul da Conferência Americana com o Jacksonville Jaguars, e como eu falei, com o Houston Texans, né, se eles conseguirem aí retomar as forças na temporada também. O terceiro momento que ficou marcado para mim foi a situação da linha ofensiva do Los Angeles Chargers, tá? Eu continuo confiando no time dos Chargers, para mim ele é um time muito bom, o Justin Herbert tá jogando muita bola, mas aconteceu mais uma lesão no jogo contra o New York Giants, né? O Joe Alt, que vinha jogando fora da posição e ainda vinha fazendo um trabalho sólido, se machucou também, ainda não vi a gravidade da sua lesão, se ele vai perder jogos, quantos jogos ele vai perder. Fato é que a proteção ao Justin Herbert, que é algo imprescindível, pode ficar muito afetada com essa lesão, e isso pode acabar culminando num desastre para esse time do Chargers, que estava jogando tão bem, né, e acabou inclusive perdendo para o New York Giants, num jogo onde a defesa dos Giants mostrou muita força, principalmente pressionando o Justin Herbert, e isso pode acabar impactando bastante no jogo do time de Los Angeles. Vamos ficar de olho nessas lesões na linha ofensiva dos Chargers, e como isso vai afetar
a temporada da equipe de Los Angeles daqui para frente. E para finalizar, né, os momentos aqui, para finalizar o recap da semana 4, o início da era Jackson Dart, já pegando um gancho do jogo entre Giants e Los Angeles Chargers, né? O Jackson Dart fez sua estreia como titular na NFL e teve um jogo não brilhante estatisticamente, mas que foi muito bom, que deixou uma primeira impressão muito boa para o torcedor de Nova York, ele que teve bastante personalidade, né? Ele foi pressionado muitas vezes, acabou sendo sacado 6 vezes, mas mostrou bastante compostura, conectou um passe para touchdown, correu para outro, mostrando que o futuro do jovem, ele é sim muito promissor e que pode dar esperança para o torcedor de Nova York novamente. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. Deixe aqui nos comentários quais foram as melhores performances da semana 4 na opinião de vocês. E é claro, as que deixaram mais a desejar também. E quais foram os momentos mais marcantes dessa rodada na opinião de vocês, beleza? Por favor, não se esqueçam. Se inscrevam aqui no canal de Referência de Passe. Deixem o like no vídeo e compartilhem ele para continuar ajudando no crescimento do canal, beleza? E é claro, siga o Referência de Passe nas redes sociais que vão estar aparecendo aqui no vídeo e claro, na descrição do vídeo também, e me sigam também nas redes pessoais para a gente dar aquela interagida, beleza? Vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, aquele abraço e falou!